A paz de Deus, amados irmãos, continuando com a leitura bíblica, hoje em Mateus 7, diz assim: continuação do Sermão da Montanha, o juízo temerário. As coisas santas não deis aos cães, perseverança na oração, a porta é estreita, os falsos profetas. Devemos ouvir e cumprir as palavras de Jesus. Forte essa palavra, hein? Vamos ver. Mateus 7. Vamos lá. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque repararás tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, aqui, Jesus explicando lá que primeiro a gente tem que buscar se santificar no Senhor. Primeiro a gente tem que buscar ver o que está faltando, o que a gente está fazendo de errado, qual pecado que a gente ainda está cometendo e se limpando, e se consagrando ao Senhor, e se ajustando ao Senhor, para depois querer lá ajudar as outras pessoas, para depois querer pregar a palavra de Deus. Porque se vai lá e prega a palavra de Deus de qualquer jeito, já está vivendo de qualquer jeito e prega lá, quer pregar a palavra do Senhor, vai pregar de forma errada, E aí, ao invés de estar aproximando a outra pessoa lá do Senhor, vai acabar afastando ela, Vai acabar ofendendo, vai acabar pregando de qualquer jeito. Então, primeiro, cada um tem que cuidar de você mesmo, Cada um tem que buscar se santificar a si mesmo. E depois que estiver firme no Senhor, aí sim vai lá e ajuda o teu próximo, a se aproximar dele. E não o contrário, não ficar, tentando ajudar as pessoas e estando em pecado. Continuando. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise com o pé, e voltando-se, vos despedace. Então, o que é isso? Não dei aos cães as coisas santas e as pérolas aos porcos. Então, o que Jesus está querendo dizer? A gente tem muita experiência com o Senhor, E Deus, Ele dá revelações, tanto através de sonho quanto através de visões. E aqui a gente não deve estar dizendo essas revelações a qualquer pessoa, Porque se você vai lá e revela algo que Deus te deu para uma pessoa que não tem compromisso com o Senhor, essa pessoa vai ficar debochando, Vai falar que é mentira, vai ficar falando que não aconteceu isso, que é coisa da tua cabeça, então vai estar pisando nas suas pérolas. Então a gente não deve falar para qualquer pessoa, a gente deve falar para aqueles que têm o temor do Senhor no seu coração, Aqueles que vai se aproximar mais do Senhor com teu testemunho e que também tenha testemunhos para te dar, e aí um vai fortificando o outro, espiritualmente, um vai se ajudando o outro, e não fica ali um pisando nas coisas dos outros. Então, a gente não deve falar lá para as pessoas que não têm o temor do Senhor, falar das coisas santas, das coisas de Deus, daquilo que Deus nos deu. Continuando. Pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos filhos, aos que lhos pedirem. Então, Jesus dizendo ali,
que Deus, ele já sabe tudo que a gente necessita, né? E tudo que aquele que serve o Senhor pede, Deus lhe dará, né? Porque aquele que serve o Senhor, ele anda em conformidade com o Senhor. Os desejos dele também é o desejo do Senhor. Então, tudo que ele pede, o Senhor dá. E Deus, ele sabe dar coisas muito mais boas, né? Muito melhores do que nós mesmos, né? E nós já damos coisas boas aos nossos filhos, né? Imagine o Senhor, né? Que é o nosso Deus, que é dono de toda a sabedoria e sabe quais são realmente as nossas necessidades. Então, Deus, ele é muito bom e ele dá ali coisas boas aos seus filhos, né? Só não vai receber se pedir algo que não está lá de acordo com o Senhor, ou se não é o momento, né? Às vezes a pessoa pede lá um crescimento financeiro, mas a pessoa não está tão firme no Senhor, e aí aquele crescimento financeiro vai afastá-la do Senhor, vai deixá-la mais gananciosa, ela vai se esquecer de Deus, e aí ela não vai receber. Mas ela estando firme ali no Senhor, tudo que ela pede, Deus vai dar. Continuando lá. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhos também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Então aqui é Jesus dizendo, né, que poucos entrarão no reino de Deus, porque o caminho que leva a Deus, ele é apertado e estreito, e são poucas as pessoas que se entregam verdadeiramente ao Senhor, né, que abrem mão dos desejos da carne, que abandonam o pecado e que se entregam ao Senhor, né? Mas é esses que Deus quer, né? É esses que Deus busca, aqueles que tem uma entrega verdadeira, que entrega o seu coração e que abre mão de qualquer coisa por amor ao Senhor, né? Que serve o Senhor e que abre mão dos desejos da carne. É esses que entrarão no reino de Deus, né? E são poucos mesmo, né? A própria sociedade, né, fala, quando você vai pregar a palavra de Deus para alguém, a pessoa já fala, né? Ah, mas se for assim, então ninguém vai para o céu. Mas realmente, são bem poucos que vão entrar no céu, né? Aqui mesmo Jesus falou, né? A palavra de Jesus, né? Não é a minha palavra. A palavra dele, que o caminho que leva à perdição, ele é largo e muitos irão por ele. E o caminho que leva a Deus é estreito e apertado, né? Não é só estreito, é estreito e apertado. É um caminho difícil, é um caminho de renúncia, é um caminho de amor verdadeiro ao Senhor, né? De renúncias dos desejos da carne, de renúncia a tudo por amor a Deus. Então é um caminho estreito e ele é apertado. E são poucos mesmos que entrarão por esse caminho, que herdarão a vida eterna. Continuando. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então aqui, né, Jesus explicando, né, como que a gente vai conhecer os verdadeiros profetas. Então a gente conhece pelos frutos, né? Não só pelo que a pessoa fala. A pessoa que ela tá no Senhor, ela não só vai pregar a palavra de Deus, mas ela vai viver a palavra do Senhor, né? Então, se a pessoa prega a palavra de Deus, mas ela é uma pessoa ruim, ela já não é uma pessoa verdadeira, né? Uma pessoa falsa. E aqui, ó, Jesus falou que muitos profetas serão vestidos de ovelha e serão lobos devoradores, né? Como tem em muitas igrejas, né? Muitas pessoas enganando, né? Tá ali pregando a palavra com outros intuitos, né? Com o intuito de ganhar dinheiro, de enganar o povo, e não com a intenção
de ajudar o povo a entrar no reino de Deus. Então, como a gente vai saber, né? A gente sabe pelos frutos dessa pessoa, se ela é uma pessoa íntegra, se ela é fiel à família dela, se ela está sendo honesta. Então, pelos frutos que vai conhecer, né? E não pela beleza que está mostrando lá, né, no púlpito, né? Pela roupa bem vestida, pela palavra bonita, não é assim, né? E ainda que expulsem demônios, mas a gente vai conhecer pelos frutos, tá? E não só pelo que está mostrando. Continuando. Não pode... Ah, tá, aqui já li. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, olha aí, ó, não é todo mundo que fala Senhor, Senhor que vai para o céu, mas é aquele que faz a vontade de Deus. Não que só fica lá clamando a Deus, mas que faz a vontade dele, que abre mão dos desejos da carne e que vive em santidade com o Senhor. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, ó, aqui Jesus falando do dia da vinda dele, né? Quando Jesus vier nos buscar, muitos vão dizer, Senhor, eu profetizei, eu expulsei demônios, né? E Jesus vai falar abertamente, afaste de mim. Então, Jesus, ele não faz rodeios, ele não prega a palavra dele com medo de ofender alguma pessoa, com medo da pessoa não querer estar com ele. Jesus sempre pregou a verdade com a verdade mesmo, assim, sem rodeios, sem ficar, né, passando a mão na cabeça das pessoas. E assim a gente também deve pregar a palavra de Deus, né? A gente não deve ter medo de pregar a verdade, a gente deve pregar como Jesus pregou. E Jesus, quando vier naquele dia, ele vai falar abertamente, não vos conheço. Então, ele não vai ficar lá com meias palavras, passando a mão na cabeça lá das pessoas. Não, ele vai ser direto, ele vai falar, não vos conheço. Então, o que é isso, né? É um mistério, né? Como que uma pessoa que expulsa demônios pode não ser um servo do Senhor? O nome de Jesus, ele tem poder, e para ele ser usado na sua totalidade, ele tem que ser usado por pessoas temente a Deus, que servem a Deus, para expulsar um demônio, por exemplo. Mas é um mistério, né? Eu creio aqui que Jesus, se tiver uma pessoa demoniada e ele tem muito amor por essa pessoa, ele pode permitir que esse demônio saia, ainda que quem esteja expulsando não esteja lá firme com o Senhor. Mas isso quem sabe é o Senhor, né? Eu não sei de nada. Aqui é a palavra de Jesus, né? É Ele que sabe quem é o fiel a Ele, é Ele que sabe quem tá lá certo com Ele, né? Mas aqui Ele tá dizendo que ainda que tenha pessoas, né, expulsando demônios ou profetizando, tem pessoas que não servem a Ele, que são ínicos, né? Que estão praticando a iniquidade, né? Então Ele não vai aceitar essas pessoas lá no céu. E como que a gente conhece, né? Deus deixou aqui, Jesus deixou, né? Que a gente conhece eles aqui pelo fruto. Então, observar as pessoas, ver como que elas são com a família, como são em casa, como são no dia a dia. Não quer dizer que se a pessoa ficou braba, não quer dizer que ela não seja uma pessoa do Senhor. Isso é na nossa natureza. Mas ela tem que ser uma pessoa honesta, né? Se ela é uma pessoa de Deus, ela é uma pessoa que paga as contas certo, que não maltrata o inocente, que faz as coisas certo dentro do Senhor, né? Assim vai conhecer ela, né? Se ela serve mesmo a Deus ou não. E a gente tem que buscar servir a Deus, buscar de Deus servir a Deus, né? Buscar aprender com o Senhor. Sempre desconfiando do homem, né? Porque a gente nunca sabe quem tá lá na frente nos ensinando, né? Então, a gente tem que estar firme na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, para saber quem está dizendo a verdade, né? Conferindo na palavra do Senhor para saber se a pessoa está pregando a verdade ou não, né? Continuando.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a homens insensatos, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então, finalizando aqui, né? Jesus compara aqueles que ouvem a palavra dele e que as cumpre como uma casa edificada na rocha, né? O que é isso, né? Desceu a chuva, correu os rios, assoprou os ventos, combateu aquela casa. Então, é todas as tentações que a gente sofre no dia a dia, né? Todos os ataques que a gente recebe, né? Todas as provocações, tudo que acontece na nossa vida que não é fácil, né? Não é fácil servir o Senhor e ficar firme no meio de tantas pessoas do mundo, né? De tantos ataques, de tantas injustiças que a gente sofre e se firmar lá. Mas aquele que tem a sua casa construída em Jesus, a casa está, né, edificada sobre uma rocha, então essa pessoa não cai. Ainda que ela sofre ataques, ainda que ela sofre ataques espirituais, ou seja, físico ou psicológico, mas ela não cai, ela está firme em Jesus, então nada a tira da presença de Deus. E aqueles que não praticam, né, que só ouvem, mas não praticam, eles são como casas edificadas sobre a areia, né? Então vem lá uma tentação, vem uma prova, vem uma provocação e a pessoa cai, né? Então essa pessoa não está firme no Senhor, porque ela não está cumprindo a palavra de Deus. Então, assim, Jesus nos comparou, né? E ali ele conclui todo o ensinamento dele, né? E o povo, né, vê que ele tem autoridade, né? Autoridade vinda dos céus. Então, é maravilhoso, né? Jesus, ele é maravilhoso, ele é o nosso Deus. Ele é o Filho de Deus e é o nosso Deus. E ele é unido com o Senhor, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? 3 em 1. E ele tá lá cheio de poder, né? Na glória dele. Então, a gente deve ler a palavra dele, toda a palavra, sempre, para a gente não esquecer de nada. Terminou de ler a Bíblia, tem que ler de novo e não parar de ler, tá? Para se firmar no Senhor e estar buscando o Senhor com constante oração, né? Orando todos os dias, porque a batalha é grande, mas com a ajuda do Senhor a gente vai vencer. Então, continue orando, lendo a Bíblia e continue jejuando. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.